Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E aqui quem fala é o Herrerias e vamos para mais um vídeo semanal aí de análise de ações para alguns setups de position trade, tá? E de até investimentos com foco no médio e longo prazo. Também vamos dar uma acompanhada hoje na nossa planilha de estudo de ativos, ok? E antes de mais nada, obviamente, é sempre bom lembrar que o objetivo do conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional. Aqui a gente não recomenda compra, a gente não recomenda venda de nenhum ativo, beleza? Toda operação corre por sua conta e risco e é sempre bom lembrar que mercado de renda variável é uma atividade de risco alto. Você pode perder bastante grana, você pode perder todo o seu patrimônio, você pode perder mais do que o seu patrimônio no mercado de renda variável. Isso é importante sempre de lembrar, beleza? Bom, feito este aviso inicial de sempre, vamos para a nossa planilha aqui. Muito bem, eu acho que vocês devem estar acompanhando ela aí. Estão muito bem. Nosso primeiro ativo aqui é o milho, ok? Nós temos também posição em Klabin 4, SUSB 3, CPLE 3, Ipera, CESP 6, Arezzo 3, Detex, Cogna, Schultz, Log 3, Tend 3, Tasa, PSSA e entramos na semana passada em PARD e CESP, que era para entrarmos, ok? Tanto em PSSA, PARD e CESP. O que acontece? Como nós aqui, tirando o milho, que acaba não sendo position, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 papéis. Então eu não vou acompanhar essas três, ok? Justamente para tentar ficar aí com 10 papéis em cada carteira, tanto de position, depois a gente vai montar uma carteira de swing trade para acompanhar a evolução de cada uma das carteiras, ok? E aí eu só vou acrescentar outro papel nessa carteira de position quando liberar uma vaga. Agora a gente vê que está aí com, se eu não me engano, são 12 papéis, ou 11, alguma coisa assim. E quando ficar com 9, aí sim eu vou entrar com mais um papel, se der entrada, obviamente, se tiver alguma oportunidade, tá? Isso daí para simular, tudo para simular, para fins educacionais, para a gente conversar aqui sobre isso, ok? Então, vamos atualizar a nossa planilha. Eu vou colocar ela aqui do lado no meu outro monitor e a gente vai vendo papel por papel dela. Depois a gente faz uma geralzona aí nos ativos que eu achei interessante para gráficos semanais, beleza? Bom, começando por CCMU 20, a gente lembra que esse papel aqui não é de position, ele está só nessa carteira provisoriamente, tá? Nós entramos aqui embaixo num trade, ok? Deu possibilidade aqui, deu possibilidade aqui, deu possibilidade aqui, deu também uma possibilidade aqui de um 9.3, ok? Mas a nossa entrada efetiva foi aqui embaixo, já está dando aí mais de 13% de lucro, e com isso eu vou trazer o meu stop para a mínima deste candle, ok? Então, se segunda-feira o preço bater aqui, eu vou sair da posição com um lucro bem confortável. Agora sim, vamos analisar Klabin 4, não é a 11, é a 4, e olha aqui, espetacular na nossa operação em Klabin. Eu vou atualizar ela até aqui no preço dela, está em 4,55, isso daí já deu 7,57% de lucro aqui, ó, Klabin, ok? E está quase chegando no nosso alvo. Essa semana passada, aliás, semana agora, né, que terminou sexta-feira, quase que já bateu no alvo. E vamos ver se essa semana aí a gente consegue atingir o alvo em Klabin, beleza? Então tá aí a nossa primeiro papel. Segundo papel, SUSB 3. SUSB 3 também indo a nosso favor. SUSB 3, que nós estamos pelo setup do high-low. Olha que lindo que está se formando o SUSB 3. Vamos ver se ele consegue fazer um belo de um pivô aqui, tá? E vai em direção ao nosso alvo. Agora está em 46,18
e estamos já com 15,71% de lucro aqui em Suzano. Olha que interessante, beleza? Entramos aí dia 20 de julho e estamos com mais de 15% de lucro em Suzano. Próximo papel, CPLE3. CPLE3 foi por um preço de fechamento de reversão. Nós entramos aqui pelo PFR, ele andou um pouquinho, deu uma recuada essa semana, tudo tranquilo, está em 61,83. Vamos atualizar aqui. Estamos com um loss de menos 2,11% por enquanto nesse papel. Próximo papel da nossa lista é Hypera. Desconsiderem, por favor, essa compra aqui. Deixa eu até mudar minha conta aqui, ó, que é de conta demo, tá vendo? Pronto, simulador. Tirei o simulador, aliás. Bom, o que nós tínhamos em Hypera? Nós também tínhamos um PFR, beleza? Tínhamos um PFR. Estamos com o preço agora em 34,44, que dá um lucro de 1,56%. Essa semana a Hypera acabou recuando um pouco, mas ainda assim estamos no lucro dela. Próximo papel, Arezzo. Arezzo a gente tinha o setup do Matrix, com o alvo lá em 60. Agora está em 54,80. 54,80, o que está dando uma valorização aí de 4,26% no nosso ponto de entrada, ok? Eu estou olhando aqui do lado porque é meu outro monitor, tá? DTEX 3 a gente tinha entrado aqui pelo setup de Trend Follow. Este setup não tem stop, ok? E nem alvo. A gente vai seguindo até ele mandar sair do papel. Estamos aí com 15,39 agora, 15,39, estamos com um loss de 2,66 aí em DTEX, ok? Próximo é Cogna, que é o papel que a gente mais está sofrendo. Vamos ver inclusive se ele vai dar saída para a semana que vem. Chegou a 7,29, então estamos com 22% de loss em Cogna, é um belo de um loss, ok? E vamos dar uma olhada aqui se ele está dando saída para a gente. Ainda não indica qualquer possibilidade de saída a Cogna. Continuamos, portanto, posicionados no papel, tá? Shu, vamos ver Shu. Shu também é pelo setup de Trend Follow. Chegamos agora no preço de 11,98. 11,98. Estamos com uma valorização de 0,67% em Shu. Nada a se fazer por enquanto. Tá? No mais temos LOGG3 com um setup aí 9.3, o nosso alvo está lá em 44,14, ele está caminhando a favor do nosso alvo, está em 38,64, já está dando aí 7% de ganho LOGG3. Tenda, nosso outro papel está quase pegando o nosso stop, não está indo bem, não está indo a favor. Está agora com 32,01, o que dá menos 8% de valorização, uma valorização negativa. E por fim, TASA 4, quase que atinge o nosso stop nessa semana, conseguiu dar uma bela de uma recuperadinha aí, está a R$ 6,00 o papel agora, o que dá uma desvalorização de 6,25%, então a nossa acompanhamento de carteiras continua assim, com Cogna ainda sendo a grande vilã da carteira. Você pode ver, todas as outras aí estão mais ou menos equilibradas, né? Mas a Cogna está sendo por enquanto a nossa grande vilã, beleza? Dito isso, vamos lá acompanhar agora os ativos, né? Vamos começar pelo Ibov. Ibov aqui, ó. O Ibov nessa semana terminou aí em uma indefinição, em plena indefinição, com uma desvalorização aí de 0,13%, tá? É o terceiro candle de indefinição consecutivo. O importante é que ele ainda se mantém acima da média de 9. Esses três candles de indefinição estão permitindo com que as médias aqui se alinhem, ó. A média azul ainda não passou a laranja para cima, não cruzou a média laranja, mas acredito eu que, dependendo do movimento da próxima semana, ela já cruze e aí todas as médias se alinhem, e isso é muito bom, né?
para dar sustentação aqui para baixo para o preço, ok? A gente, portanto, vê aí a terceira semana consecutiva de lateralização. Pode ser uma correção lateral, tá? Dessa perna de alta aqui. A gente teve aqui uma realização frustrada que foi rompida e agora está se formando aí uma lateralização também logo após esse rompimento, bem em cima dessa barreira aqui de Fibo que a gente traçou aí faz bastante tempinho, né? Vamos ver o que vai dar nos próximos cenários. Para cima o Ibov tem se romper essa barreira, tá? Aí ele tende a testar aí o topo histórico, se romper o 105.930 aqui, que é também essa zona de lateralização, tá? Agora para baixo começa a complicar pro gráfico semanal, se ele começar a fechar abaixo aqui dos 94.750, principalmente abaixo dos 90.600 aqui, tá? Então essa zona aqui começa a complicar, ó. A partir daqui começa a complicar. A gente ainda tem, obviamente, bastante margem para isso, daí 11%, de 7 a 11% aí de queda para suportar e nada de mais grave acontecer com o Ibov, ok? Mas pode ser sim, se perder essa região aí complica, tá? Se ele corrigir até a média laranja aqui, até essa linha amarela, não vejo grandes problemas para o Ibov, ok? É isso aí, força compradora ainda no Ibov, nada mais a comentar. O índice, o Infut, tá praticamente a mesma coisa, né? O Infut não mudou muita coisa. Ao invés de fazer um doji, ele fez assim ainda um candle de indefinição, um candle preto, ok? Um candle preto, o Infut, o que demonstra aí uma pequena vitória, mas bem pequena, dos vendedores dos ursos, ok? De qualquer forma, as médias ainda estão dando suporte aqui para baixo do preço. O preço está trabalhando sim acima da linha verde. E tem aqui essa zona de 107,162 para ele testar. Rompendo aqui, próximo alvo lá nos 121 mil pontos, ok? E perdendo todas essas médias aqui para baixo, eu acho difícil ele passar aqui dos 91.200 mais ou menos, ok? 91.500 por aqui, eu acho bastante difícil dele passar logo de primeira paulada, assim, eu acho bastante difícil. Ainda assim, a gente vê uma certa vontade do índice futuro também subir, assim como o Ibov, tá? Prova disso são esses 3 dias aí de correção, entre aspas, claro, sem força alguma, né? Uma tentativa de correção, mas também a gente demonstra uma tentativa de alta. Não está tão claro o cenário quanto antes, mas eu ainda acredito na continuidade da alta para o índice futuro, beleza? Vamos dar uma olhada no dólar futuro aqui. Bom, o dólar futuro essa semana ele subiu bastante, subiu 4,11%. O dólar futuro demonstrou aí bastante força compradora, armou aqui um 9,1, ok? Armou aqui um 9,1 com força. Depois dessa queda tinha já armado um 9,1 aqui. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil, ó. Aqui armou um 9,1 que não foi estopado. Aqui eu não considero um 9,1 porque não teve queda, né? Não teve queda, teve um único candle aqui negativo, né? Não teve uma correção. Aí daqui para frente sim, ó, a gente tem todo esse cenário aqui de queda e agora armou um novo 9,1. Não é um 9,1 lindo, nada disso, mas dá para se operar, tá? É um 9,1 operável para quem gosta de operar esse tipo de setup, tá? Além disso, a gente pode marcar aqui uma zona de resistência e a ruptura dessa zona de resistência, a gente vê que está numa espécie de triângulo, né? O dólar que tá tentando ser rompido, ó. Aqui a gente vê, ó, um triângulo, ok? E ele está rompendo para cima
E o mais interessante disso é que esse rompimento para cima está se dando bem no final do triângulo, né? Bem aqui próximo do final dele mesmo, né? Para cá ele não consegue continuar, certo? A não ser que de repente a gente tenha que ajustar as linhas e tudo, né? Para cá, aí tudo bem, ele vai conseguir continuar. Mas por enquanto não é isso que a gente está vendo, tá? Existe sim essa pequena zona de consolidação aqui no gráfico semanal. E o dólar está tentando romper para cima isso. Eu gostaria, sinceramente, que ele rompesse para baixo essa zona de consolidação. Tomei a aguinha, voltando aqui. Eu gostaria então que ele rompesse para baixo. Obviamente isso, assim, teria mais chance do índice, do IBOV, das ações irem para cima, mas não é o que está aparentando, tá? Está aparentando sim uma ruptura da máxima dessa zona aqui. A gente tinha conversado isso nos vídeos durante a semana, que ele provavelmente viria aqui testar essa região e está testando, né? Está testando aqui essa região toda. Se a gente vier aqui para o gráfico diário, olha aqui, tem sim uma grande consolidação, ele rompeu para baixo essa consolidação e não aguentou continuar o seu movimento de baixo e agora os vendidos estão todos ficando pendurados aqui, dada essas altas mais fortes que está ocorrendo nos últimos dias. A gente tinha falado uma possibilidade de testar essa região toda aqui, né? Vamos colocar aqui um retângulo para ficar mais fácil de visualizar aqui para vocês. Toda essa região aqui, a gente falou, se não romper, pelo menos testar vai. E é o que de fato ele está fazendo, ele está testando, tá? Está testando essa zona. E se continuar assim, com essa vontade toda, ele vai romper fácil isso aqui, tá? E aí ele vai vir aqui para cima. Vamos ver para onde que ele pode parar nesse sentido, beleza? Se a gente traçar um Fibo aqui, ó, vamos ver onde que ele pode parar. Bom, claro, primeira resistência aqui, né? Junto com esse topo, a gente pode ver que, deixa eu tirar essa linha aqui para não atrapalhar tanto, a gente pode ver que os preços têm respeitado bastante esses níveis de Fibo, né? A gente traçou aqui, teve um recuo que chegou mais ou menos aqui, só não chegou nessa linha por causa da média, depois voltou para testar aqui, voltou para testar aqui, voltou de novo para testar aqui, voltou, bateu nessa linha aqui de novo, respeitou e agora está indo embora. Rompendo os 5459,5 aqui, 54,50, ele vai vir aqui para 5627, tá? Uma alta aí expressiva relativamente, né? De mais de 150, 160 pontos. É bastante ponto aí para o dólar. Acontece que recentemente o dólar tem feito aí grandes movimentos diários, né? Grandes pontuações aí por dia, tá? Vou apagar esse Fibo porque é de gráfico diário. Eu prefiro traçar Fibo aqui no gráfico semanal, tá? De qualquer forma, é isso aí. Dólar, portanto, com viés para cima, índice meio perdido, mas eu também apostaria numa continuidade do viés de alta para o índice, ok? Depois disso, a gente vai vir aqui, ó, tem o boi no gráfico semanal, o boi futuro está com um candle de queda, um candle preto, e se a semana que vem fizer um candle branco, da mesma forma que fez aqui, ó, candle branco, preto, branco, vai dar mais um candle, uma barra de queda ignorada, o que pode indicar uma continuidade do movimento. É só ficar atento porque as médias já estão bem afastadas entre elas e também do preço, tá? No gráfico diário já está se fazendo aqui um 9.1 com uma divergência de baixa, enfim, o que pode indicar uma correção um pouco maior aí, pelo menos uma tentativa de correção para o boi. O milho, por sua vez, a gente já comentou, continua em alta o milho, né? Stop, a gente já ajustou o stop do milho e no gráfico semanal não tem muito o que se falar do milho, tá? O DI futuro para o gráfico semanal, a gente vê aqui uma lateralização aqui que está durando já vários meses e uma tentativa
de uma continuidade dessa lateralização, tá? A gente vê, inclusive, que essa lateralização está permitindo com que as médias cheguem até o preço e está se desenhando aí um power breakout para baixo, tá? Então, assim, ainda existe a possibilidade de mais queda no DI. Vamos colocar aqui o gráfico com a média de 21 aritmética. E a gente vê que ela ainda está um pouco afastada do preço, mas está querendo sim se desenhar aí um power breakout no DI futuro. Vamos ver se ele vai continuar lateralizado dessa forma, tá? O café essa semana voltou, né, do preço dele. Vamos voltar aqui para o gráfico normal. Essa semana ele deu uma recuada aí de 4,5%, tá? O café que vinha aí no gráfico diário querendo retomar uma tendência de alta, inclusive já existe uma tendência de alta no gráfico diário. Aqui ele sentiu a média de 200 e se a gente jogar para o semanal, sentiu a média de 34 aqui, tá vendo? Então ele não aguentou essas médias, mesmo porque no diário ele já vinha de uma forte movimentação de alta e agora ele vem para descansar no gráfico diário e também sentir a força das médias aqui no gráfico semanal, tá? O ideal é ele fazer algum padrão de reversão aqui no gráfico semanal, talvez um topo duplo aqui, alguma coisa nesse sentido, e aí sim ele tende a ir embora e configurar uma retomada no movimento também no gráfico semanal, o café, tá? O IFNC, vamos dar uma olhada aqui no IFNC. Oh, meu Deus do céu, conectando. O que será que aconteceu? Mas enfim, IFNC aqui no gráfico semanal, nós estamos analisando o gráfico semanal, a gente vê ainda que as médias estão alinhadas para baixo, e o preço trabalhando já acima da média lilás, da nossa média roxa, tá? Inclusive entrando uma força compradora sim, já apontando uma grande força compradora no IFNC, tá? Uma força dominante compradora. A gente espera que isso daqui seja apenas uma correção. Inclusive, a gente já vê aqui no IFNC o seguinte, a gente já viu no IFNC um 9.3 aqui, olha que interessante. 9.3 aqui, ó, ele foi engatilhado aqui, não foi acionado e agora a gente traz ele para essa posição aqui. 9.3, portanto, no IFNC, que é o índice financeiro, o índice das principais instituições financeiras aí da nossa bolsa e que traz um grande peso para o IBOV. Por isso que é interessante analisar o IFNC. Eu vou começar a incluir agora nas nossas análises, tanto semanal quanto diária, tá? Dada a relevância aí do índice como um todo. Ao invés de eu ficar analisando banco por banco, a não ser que o banco dê alguma oportunidade de entrada, tudo bem, mas no geral a gente analisa o IFNC, ok? Bom, 9.3 então de compra no IFNC, o que indica sim uma possibilidade de alta na ruptura aí da máxima do candle dessa semana. Além disso, a gente tem a Petro, né, que é bastante importante de se analisar. A Petro e está numa lateralização, não tem muito o que fazer a Petrobras. E também temos a Vale. A Vale, inclusive, ela tem aqui um padrão de alta, um padrão que até possibilita uma entrada na ponta compradora. Que padrão é esse? É o padrão que o Ibov desenhou aqui embaixo, ó, que é o padrão da realização frustrada. Candle de alta, candle de baixa, candle de alta, candle de baixa, depois de uma perna de alta. 4 candles, né, um de cada cor, seguidos, sim, alta, baixa, em uma perna de alta. A ruptura da máxima deste quarto candle ativa o trade, possibilita uma tomada de posição aqui pelo setup da realização frustrada. Então a Vale existe sim essa possibilidade, muito embora esteja longe das médias, né? O ideal seria que estivesse um pouco mais perto, mas indica sim uma possibilidade de entrada na Vale, beleza? Agora com relação às ações, o que nós temos aqui? Bom,
eu marquei todas aqui, mas eu vou indo por ordem aqui, porque fica mais fácil aqui pelas minhas anotações do que por onde eu marquei ali, tá? Primeiro papel, BRFS3. BRFS3, a gente tem aqui um 9.1, sim, nós temos um 9.1, mas que não chama a mínima atenção para mim. O preço pode explodir, pode ir dos R$ 22,42 para R$50, mas para mim não chama atenção esse candle aqui, tá? O que chama atenção é pelo setup do High Low. Olha que interessante, BRFS 3 pelo setup do High Low. Olha só que entrada linda que está dando, antecipando aí um pivôzinho de alta, ok? Mais ou menos aqui, né? Aqui que a gente precisa ajustar um pouquinho mais, mas pouca coisa também. Pronto. Entradinha então na ruptura da máxima deste candle com meia posição, alvo final aqui em 40,77. Daí uma possibilidade de ganho de 78%, arriscando 14, 15% mais ou menos. Olha aqui, risco ganho interessantíssimo de BRFS3 pelo High Low, beleza? Ecor 3. Ecor 3 a gente tem aqui um inside bar num gráfico semanal com viés altista, tá? E tudo o mais. Aí acontece o seguinte, o que não me agrada muito nesse papel é o seguinte, se a gente aqui tem esse fundo aqui, que é um fundo até um pouco mais antigo, eu não gosto de pegar um fundo tão antigo assim, eu gosto de pegar mais ou menos dos últimos 6 meses para cá, que seria de março aqui, tá? Se a gente pegar esse inside bar e traçar o alvo dele, vai estar aqui em 18,07, que vai mais ou menos coincidir com esse fundinho de fevereiro. Portanto, até março a gente não vê nada muito relevante nessa região aqui. Existe sim candles indicando uma alta nesse ponto, mas não há um fundo definido aí, um topo definido aí, o que possibilita sim uma tomada de trade aí nesse papel. Ecor 3, portanto, pelo inside bar. Alupar, a Loop 11 também pelo setup do High Low. Olha que legal a Loop 11, setupzinho do High Low, ok? Entradinha aqui, stop relativamente barato, alvo lá em cima 30,49, tá vendo? Ó, 22% de alvo. Muito interessante esse papel, tá? Muito interessante também a Alupar. HGTX. HGTX, opa, apertei o botão errado aqui. HGTX a gente tem aqui um setup 9.1, tá? É um setup 9.1 que não é um dos melhores, mas é possível uma tomada de posição nele, tá? E por que eu digo é possível, né? Vai falar, mas Rodrigo, nós estamos numa lateralização, não sei o quê. Sim, a gente está numa espécie de lateralização, ok? Mas o que acontece? Olha que interessante. O primeiro 9.1 que foi possibilitado uma tomada de posição foi aqui. Foi ativado, o stop está aqui embaixo. Até agora não pegou o stop, ok? O segundo, aqui não teve 9.1, ok? Aqui não teve 9.1. Ainda que se considerasse um 9.1 aqui, ele não foi ativado, ok? Aqui também, ainda que se considere um 9.1 aqui, ele foi ativado, mas também não foi estopado. O stop estaria aqui embaixo, mais ou menos, ok? Então, nós tivemos aí, considerando esses 9.1, 3 9.1 nessa região. 2 deles foram ativados, ainda não chegaram em nenhum alvo, mas também não foram estopados. E agora existe um novo 9.1 aqui, que pode também ser tomado numa posição aqui. Este 9.1, além de ser um 9.1, é também, e diferente desses outros dois, um PFR, tá? O que, para mim, não quer dizer nada. Por quê? Porque não estamos em tendência de alta para buscar PFRs de alta, tá? Mas é um indício de que existe pelo menos até essa semana,
uma força compradora dominante nesse cenário. A gente vê também pelo MACD aqui, ó, uma existência já de algumas semanas de força compradora. Poderia estar mais forte, sim, poderia estar mais forte, mas o indica, sim, pelo menos uma tentativa de acumulação nessa região, tá? Então talvez um 9.1 aqui seja interessante, dá uma folga para o stop, não põe o stop muito colado com o preço, para a gente ver como é que vai se desenvolver a HGTX3 aí nas próximas semanas, tá? Próximo papel, M Dias Branco, MDI A3. M Dias Branco nós temos aqui um PFR também, e aí esse PFR já é um PFR de alta. A gente também não vê nada aqui do lado esquerdo do gráfico, pelo menos até março, ó. A gente vê o gráfico vazio de topos, a não ser esse último topo, obviamente, né? Mas esse daqui não teria problema, ok? Para cá nós não vemos nada, até essa região de março aqui, ó, a gente não vê nada, nenhum topo por aí, ok? O último topo que a gente vê está aqui, ó, beleza? E é isso aí, MDIA, portanto, PFR, tá? MRFG3, MRFG3 nós temos aí um 9.3, MRFG3, tranquilinho também, bonitinho, próximo das médias, sem muito mais o que falar, beleza? TRPL4 eu marquei aqui, nós temos um trend follow em TRPL4, entrando aqui com metade da posição em TRPL4 no trend follow, ok? Para tentar seguir aí uma bela movimentação de alta, como foi essa última aqui, ó, com dando uma operação de 70% aqui, ok? Vamos tentar pegar coisas assim. Olha essa outra aqui, ó. Olha que espetáculo de trade. Vamos tirar o zoom aqui para tentar pegar o movimento inteiro. Mais ou menos aqui, ó. Até essa saidinha aqui, 189%. Lindo, lindo, lindo. Movimento de anos. É isso que nós vamos tentar pegar em TRPL4, tá? É isso. PTNT4, PTNAT, nós temos aqui um inside bar, tá? Também possível de ser operado, Por quê? Porque nós só temos esse um topo atrás dele, tá vendo? Aqui é abril, vamos pôr aqui março. Aqui não tem topo, né? O topo está aqui em fevereiro. Aqui é uma queda só. Então nós temos um vazio gráfico aqui, ó. Ok? Toda essa região é um vazio gráfico. Aqui nós temos um topo, que é o único topo antes disso aqui. Temos um inside bar, temos uma consolidação. Resumindo, o que nós temos? Nós temos uma alta, um recuo e uma lateralização. Além de ter um inside bar aqui, nós temos um padrão de breakout aqui. Um padrãozinho de breakout que está aqui em 5,10. Então, temos o inside bar, que pode ser um adiantamento desse breakout. E temos o breakout na ruptura aí de 5,10. Pode ser acionado, sim, um trade em PTNT4 pelo breakout. E antes disso, pode ser, sim, acionado um trade pelo inside bar, tá? VULC3, nós temos aqui um 9.1 em VULC3, tá? Também possível de ser tomada a posição desse 9.1 sem problema nenhum. Tivemos um 9.1 aqui que chegou a dar 8%, ok? Tivemos aí pelo menos 3 candles de recuo e agora o novo 9.1 para tentar fazer um pivô de alta aqui. Possibilidade de tomada de posição, sim, principalmente porque o stop é relativamente curto para um gráfico semanal, beleza? MILS3 a gente tem um belo aqui de um 9.3 em MILS3, tranquilinho também, as médias estão todas juntas, o que é bem melhor, porque quer dizer que o preço ainda não andou tanto, o preço não está muito esticado, tem possibilidade de andar e desenvolver muito mais. Então, MILS3 aí, 9.3, portanto. Sabesp também tem um 9.3 lindíssimo em Sabesp, olha isso. Olha que 9.3 em Sabesp, tranquilinho de se operar também, muito bom Sabesp. Neoenergia, um outro 9.3 também, super tranquilo de se operar,
também da mesma forma, olha, preços trabalhando acima das médias, muito sossegadinho, tá? Aqui a gente ainda não tem a média lilás, porque o papel é relativamente novo, né? O IPO foi em 2019, então ainda não deu a quantidade de candles necessária para se formar a média lilás, mas o preço está trabalhando acima das outras médias e as outras médias estão alinhadas e, aliás, estão recém-alinhadas, o que indica que é uma possibilidade de um início de um movimento maior para Neo Energia. Home 3. Home 3, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão em Home 3 em uma tendência de alta, olha que interessante, preços acima das médias. Aqui de março para frente a gente não tem nada no gráfico a não ser o último topo, tá? A gente não tem nenhum outro topo aqui acima desse preço, do nosso teórico preço de entrada, o que possibilita aí uma tomada de posição bastante interessante. Arezo a gente tem aqui um 1, 2, 3 de compra em Arezo. A gente já está em Arezo na nossa planilha aqui, né, pelo setup do Matrix, ó, a gente já tinha mostrado, pelo setup do Matrix, estamos com 4,26% de lucro, mas ainda está dando a possibilidade de uma entrada de posição ou de aumento de posição, enfim, pelo 1, 2, 3 de compra aqui em Arezo, bem em cima da região das médias, muito interessante, começando a entrar uma convicção maior na compra agora, então é isso aí, Arezo. BRPR3, um 9.1 formado, tá? Da mesma forma que teve este, da mesma forma que teve este, da mesma forma que está tendo agora. Da mesma forma que no outro papel que a gente comentou, nenhum deles foi estopado. Nenhum dos dois anteriores ainda foi estopado. Não conseguiram desenvolver muita coisa, sim. As médias ainda estão barrando o preço, mas agora se formou um novo 9.1. Dá para se tentar aí uma tomada de posição acreditando no rompimento dessas médias. Se romper, vai embora, porque aqui vai formar um pivôzinho pequeno de alta, que vai estar mais visível aqui no gráfico diário. Olha, aliás, ó, no gráfico diário, ainda não temos um pivô de alta não, no gráfico diário, porque nós temos um rompimento de topo, rompimento de fundo aqui, tá? Ainda não temos, mas nós temos o seguinte, médias alinhadas, preço trabalhando já acima da média lilás, o que é bastante interessante aí para o gráfico diário, tá? Para o gráfico semanal temos um 9.1 perfeitamente operável para aqueles mais agressivos, ok? BRPR, portanto. Próximo papel, direcional. Direcional a gente tem um 9.2 já formado há 3 semanas, ainda não foi dado entrada, ainda possibilita sim a entrada, porque a média ainda está verde, a nossa média. Então 9.2 aqui na ruptura da máxima desta semana. Só lembrando que eu não recomendo nada aqui, nós só estamos conversando sobre alguns setups que eu gosto de operar e só com cunho educacional, tá? Não estou recomendando compra, não estou recomendando de venda de nada. Bom, shoes, eu adoro operar shoes. E a gente tem o que aqui em shoes? Olha só. A gente tem um pequeno power breakout aqui se formando. Olha que interessante, shoes. Um pequeno power breakout, tá? Se formando e vai ser acionado aqui na ruptura de 12,34. Esse power breakout em shoes. Temos também em card 3 um possível power breakout também. Por que um power breakout, Rodrigo? Por causa do seguinte, nós tivemos aqui uma alta, uma pequena correção e uma lateralizaçãozinha aqui em card 3, olha só. Aliás, né, para quem foi um pouco mais astuto, já teve sim uma possibilidade de entrada na ruptura da máxima deste candle, ok? Fora isso, só rompendo aqui o candle atual para se considerar aí não seria um power breakout, tá? Mas seria um rompimento de uma zona de consolidação para tentar buscar aí alvos maiores em card 3.
Taesa, o que nós temos aqui em Taesa? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu acho que eu marquei aqui. É Taesa mesmo? É Taesa. Que estranho, eu tinha marcado um 9.1 aqui, mas não tem nada a ver. Só se o gráfico estava desatualizado, tá? Pode ser, é possível que o gráfico esteja desatualizado. De qualquer forma, Taesa não vejo nada. Não vejo nada em Taesa, nem o 9.2 também não vejo. Não vejo nada, tá? Nada a fazer em Taesa. Vamos dar uma olhada em Klabin se mudou alguma coisa. Tá, Klabin é o seguinte, a gente tem aqui uma barra de força, uma barra, pode-se dizer sim, que é uma... Não é uma barra elefante, porque a barra elefante aqui desse gráfico está aqui, né? A barra elefante está aqui, depois essa barra teve um gift, ou quem entrou aqui antes passou um calor, agora está começando a entrar no lucro, quem esperou um gift entrou aqui e está num belo de um lucro de mais de 15%. Muito bem. Temos sim uma barra de força aqui, tá? Mas além dessa barra de força, e a gente não sabe se isso daqui é uma barra de força de continuidade ou uma barra de força de exaustão. Pela localização dela, eu acredito que seja uma barra de força de continuidade. Tá? Porque ela está próxima das médias, tá? Mas por outro lado, já existe um movimento de alta aqui. Então não faz muito sentido essa barra de força de continuidade aqui. De qualquer forma, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Ela, além de ser uma barra de força, é um mega de um preço de fechamento de reversão que testou a região das médias e o respeitou, tá? Então teve uma correção aqui, que a mínima foi menor do que a mínima dos dois últimos candles, e ele fechou aqui acima do fechamento do candle anterior, tá? É um trade que pode ser sim tomado, lógico, o stop é bem, mais ou menos aí 15%, né? 12, 15% mais ou menos de stop, só que o alvo também é proporcional. Nós temos um belo de um alvo aqui de quase 30%, tá? 2 para 1 sempre, no mínimo, tá? Então é uma possibilidade bastante interessante para Klabin também, caso isso daí seja uma barra de continuidade de movimento. Muito bem. Próximo papel, Lame 4. Lame 4 a gente tem aqui um 9.2 que ainda não foi acionado, pode ser acionado aí na próxima semana, também possível de tomada de posição. Tris 3 também temos um outro 9.2 aqui, que também pode ser interessante para uma compra. OMGE nós temos aqui uma entrada pelo Trend Follow, aqui ó, com meia posição em OMGE, também buscando pegar fortes movimentos, tá vendo? Quando dá certo, é bastante lucrativa esta operação. SQIA 3 nós temos aqui um 9.3 em SQIA, tá? 9.3 aqui tá junto com uma lateralizaçãozinha bem ainda pequena, vamos dizer assim, né? Ele recém rompeu uma lateralização aqui e agora já consolidou de novo, tá? Então eu prefiro acreditar nesse 9.3 do que na consolidação, tá? De qualquer forma, o rompimento das duas está mais ou menos no mesmo ponto, mais ou menos aqui. Eu não considero este ponto como um rompimento legítimo da consolidação. Foi o único candle até agora que bateu ali, então essa região fica mais forte para ser o teto da consolidação, o limite dessa consolidaçãozinha, tá? E temos aí um 9.3 aqui também. Muito bem. Tem também, um preço de fechamento de reversão, mas ele não testou as médias intermediárias, então eu não estou considerando ele como preço de fechamento de reversão. Próximo papel, Rumo. Rumo tem aqui um 9.1, que eu não considero esse 9.1, tá? Ele pode ser considerado, mas eu vejo aqui um PFR também que me atrai muito mais do que o 9.1, né? Eu prefiro muito mais operar um PFR do que um 9.1. Então tem aqui um PFR, alvo lá em 28 com 28, em raio 3. Enat
tem uma entrada pelo high low. Opa, não foi? Uma bela de uma entrada pelo high low. Teve uma correção bem modesta. Olha isso, tá? Uma correção bem modesta, o que indica a princípio uma força compradora bastante interessante. E aqui temos uma entrada pelo setup do high low na ruptura da máxima dessa semana, tá? Em Enat. Tesa 3. Tesa 3, nós temos aqui um 9.3 em Tesa 3, também bem tranquilinho, acima das médias, tudo verdinho, sem problema nenhum. BID. BID nós temos aqui, pelo Trend Follow, já foi dada, nós já demos a entrada da primeira parte e agora, segunda-feira, vai ocorrer a entrada da segunda parte do Trend Follow aqui em BID, tá? Para tentar também surfar aí uma bela de uma onda de alta. A primeira entrada ocorreu aí há 1, 2, 3, 4, 5... há 5 semanas. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ocorreu mais ou menos aqui, ó, na abertura dessa semana, em 45,98. Nós já estamos tendo aí uns 40% mais ou menos de lucro, 38% de lucro nesse trade. Olha que interessante operar Trend Follow quando o papel vai em pouco tempo, 40% de rentabilidade já em BID. E agora a gente vai entrar com a outra metade da posição, tá? O papel está bastante convicto, está possibilitando isso. CEMIG 4. CEMIG 4 temos aqui um 9.3. É um 9.3 possível de se operar sim, só tem que tomar cuidado porque as médias ainda não estão alinhadas, tá? Mas dá para se operar, o preço já está trabalhando acima da média lilás, dá para se operar sim, tá? Isso foi CEMIG. Rapvida. Rapvida também temos um 9.3 aqui, tá melhor que CEMIG porque as médias já estão alinhadas, tá? Possível de ser operado também. BMG, BMGB11 ou BMGB4, né? Não abriu por quê? BMGB4, aqui sim. BMG tem um 9.1 aqui, interessante de ser operado também esse 9.1, tá? Já tivemos o 9.1 aqui, chegou a dar aí 27% de lucro em 2 semanas apenas e agora está gerando aí um novo 9.1, tá? Camil 3 temos aqui um 9.2, olha que interessante em Camil, 9.2, rompendo a máxima dessa semana é ativado o trade. Lupa 3 também temos o 9.2. O 9.2 em Lupatec, ele foi engatilhado aqui, não entramos, engatilhamos para cá, não entramos, ajustamos a entrada para cá, não entramos e agora a gente ajusta de novo. Cada vez mais barata a nossa compra e também cada vez melhor, porque a correção está bem lateral, bem fraca, tanto que a média ainda está verde e as outras médias estão chegando próxima do preço para dar a sustentação necessária, tá? Lupa 3 está muito interessante de se entrar, portanto. O IBR a gente tem aqui um 9.2, olha que interessante esse 9.2, bastante interessante. Ainda está um pouco afastado das médias, mas dada a volatilidade do ativo, é possível uma tomada de trade nessas condições, tá? Lembrando sempre que o stop vai ser bem salgado pelo gráfico semanal, tá? O último posição aqui, vamos supor que o stop seja aqui na mínima desse próprio candle, que pode ser, já está dando aí 20% de stop, tá? Então stop bem salgado, lembrando o EBR3 que é uma empresa que está em fase de recuperação judicial bastante complicada, tá? E está sim com muita especulação sobre ela, o que traz aí enormes volatilidades, o que significa um maior risco, mas também uma maior chance de não de ter o ganho, mas de ter ganhos altos, tá? O risco é muito grande de se operar, mas você pode ganhar muito também. Cyrela. Bom, Cyrela a gente tem aqui um 9.3 também. Olha que interessante, Cyrela.
A gente teve aqui este candle como um candle referência, depois nós tivemos esse, nada aconteceu. Esse aqui é o 9.3, que não foi acionado, trouxemos o gatilho para cá, não foi acionado, e agora a gente abaixa um pouquinho mais o gatilho, média de 9 chegando, as médias já se alinhando, o que é muito interessante também, Cirela. Light, também temos um 9.3, tá? Lógico, aqui a gente também tem que ter o mesmo cuidado lá da CEMIG, se eu não me engano, das médias não estarem alinhadas, mas o preço está com as médias todas juntinhas aqui, ele já está trabalhando acima da média lilás, então é possível sim um 9.3 aqui em Light. TIET 11 nós estamos com 9.4 aqui, olha que legal. A gente teve aqui um movimento de alta, teve um movimento de baixa, este candle da semana retrasada, da semana passada, aliás, porque hoje é sábado, tá? Este candle da semana passada, ele virou a média para baixo e o candle dessa semana virou a média para cima de novo. Dá para se pensar numa tomada de posição aqui, nessa ruptura aqui, ok? A Vale eu já falei que tem a realização frustrada, né? Já foi comentado sobre a Vale. E por fim, PSSA3, que nós temos aqui uma entrada pela construção de patrimônio aqui, ó. Construção de patrimônio permitindo uma entrada. Lembrando que construção de patrimônio a gente vai entrar todo mês, de pouquinho em pouquinho, com a mesma quantidade, justamente para construir um patrimônio legal, para construir uma caixa operável nas outras estratégias, tá? Então, PSSA3, que é uma empresa que eu gosto bastante de operar, dando uma possibilidade de entrada na construção de patrimônio, beleza? É isso aí, pessoal, uma ótima semana para vocês, tá? A gente vai atualizando a nossa lista aqui, não vou aumentar ela por enquanto, eu vou talvez começar aí, como eu já comentei na outra semana, uma lista para swing trade, que eu ainda estou ajustando bastante coisa, por isso que eu ainda não implementei essa segunda lista, mas é isso aí, a gente vai trocando uma ideia, qualquer dúvida é só falar, um grande abraço, bom final de semana e até mais.